minha justiça. Isaías 5, versos 1 a 7, diz assim: cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito de sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então, por que só produziu uvas azedas quando eu esperava uvas boas? Pois eu lhes digo o que vou fazer com a minha vinha. Derrubarei a sua cerca para que ela seja transformada em pasto. Derrubarei o seu muro para que seja pisoteada. Farei dela um terreno baldio. Não será podada nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Também ordenarei às nuvens que não derramem chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição. Nós temos aqui um texto que é uma parábola, na verdade. É uma ilustração, uma alegoria. Nós temos uma situação onde esta vinha, ela recebe características de pessoas, em termos do que acontece com ela. Minha justiça. No próprio texto, nós temos a explicação do que se refere esta canção da vinha, que é o título na NVI que se dá a este capítulo. Vamos notar algumas coisas, alguns detalhes neste texto. Cantarei para o meu amigo seu cântico a respeito de sua vinha. Então o profeta Isaías, ele está cantando, ele está entoando um cântico relacionado a esta vinha. Nesta comparação, nesta metáfora que é feita em relação a todas as providências que Deus toma em sua justiça para com, primeiramente no texto, o povo de Israel, mas por extensão ao ser humano, à raça humana. O que nós temos aqui? Minha justiça, providência de Deus para nós, para o ser humano.
Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Esse amigo do profeta Isaías é Deus. O texto está falando sobre uma providência de Deus. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. O que nós percebemos aqui logo de início? Numa fértil colina. Então, a vinha, assim, dando personalidade a ela, colocando-a no lugar de uma pessoa, usando aqui uma prosopopeia, a vinha no lugar de uma pessoa, ela está na encosta de uma fértil colina. Então Deus providenciou para que ela estivesse num lugar fértil. A vinha não tem desculpa, não tem justificativa para não dar certo, para não produzir uvas boas. A vinha não tem desculpa, não tem justificativa. Ela está numa encosta de uma fértil colina. O terreno é fértil, o terreno é bom. Deus preparou dessa forma. O que mais nós notamos aqui? O que mais Deus providenciou? Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Além de ser terreno fértil, a terra foi cavada, foi preparada, as pedras foram tiradas deste terreno fértil e as melhores videiras foram plantadas, as melhores mudas foram selecionadas para que o fruto, o resultado desta vinha fosse bom. Uvas doces, as melhores uvas. Deus preparou o melhor para que as uvas fossem boas. O que mais há neste cântico? Neste canto, e o hebraico tem dessas coisas, é poético, é bonito na sua estrutura. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Tomou todas as providências. Uma torre para que a vinha fosse vigiada, para que raposinhas não invadissem aquela vinha, para que não roubassem as uvas, o fruto da vide. Fez um tanque de prensar uvas para que o resultado de todo o seu trabalho, quando as uvas fossem para este tanque, desse um bom produto, um bom vinho, um bom suco de uva. Todas as providências foram tomadas. E o cântico diz ainda nesse verso 2, no finalzinho: ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. O amigo é Deus, Deus tomou todas as providências para que as uvas fossem boas, mas só deu uvas azedas. Nosso assunto, minha justiça. Verso 3: agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, a quem este cântico foi direcionado primeiramente. Julguem entre mim e a minha vinha. É Deus que está falando. No início, meu amigo tinha uma vinha. Agora, no verso 3, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha.
Justiça, julgamento, minha justiça, sua justiça, como você julgaria essa situação? Tudo foi feito para que as uvas fossem boas. E se as uvas fossem pessoas, e a comparação vai nessa direção, qual o seu julgamento? Qual a sua justiça em relação a alguém que Deus tome todas as providências para que frutifique, para que os frutos sejam bons e os frutos são ruins, os frutos são venenosos, os frutos são azedos. Ou seja, eles não atendem à expectativa do dono da vinha. Qual o seu julgamento? O que é justiça num caso desses? Quando todas as providências são tomadas para que o melhor aconteça. Verso 4. Que mais se poderá fazer por ela que eu não tenha feito? Olha Deus dizendo aos habitantes de Jerusalém, aos habitantes de toda Judá, de toda Israel, por extensão ao ser humano, porque no plano de salvação de Deus, quando Israel rejeita o Messias, Deus estende, isso já era, na verdade, plano inicial de Deus, mas em sendo rejeitado Jesus por Israel, todo aquele que crê em Jesus é feito filho de Deus. Portanto, esta passagem se aplica a cada um de nós. Habitantes de Jerusalém, homens de Judá, julguem entre mim e a vinha, que mais poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então, por que só produzi uvas azedas? Esta é uma questão de julgamento, é uma questão de justiça, é uma questão de certo e errado, de puro e impuro, de justo e ímpio. Por que só produzi uvas azedas quando eu esperava uvas boas? A partir do verso 5, nós temos a providência de Deus, a justiça de Deus em relação à vinha, no sentido metafórico, mas há pessoas que não correspondem à sua expectativa, quando ele deu não só o primeiro passo, mas todos os passos possíveis para que o ser humano o encontrasse, para que o ser humano cresce nele, para que o ser humano se arrependesse dos seus pecados e entregasse sua vida a Jesus. Então, verso 5, a partir daí, eu lhes digo o que vou fazer com a minha vinha. Derrubarei sua cerca para que ela seja transformada em pasto, derrubarei o seu muro para que seja pisoteada. Farei dela um terreno baldio, não será podada nem capinada, espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Sabe o que este trecho que eu li agora significa? Juízo, castigo, condenação. É isto o que significa, depois de toda a providência que Deus poderia ter tomado em relação ao ser humano. Verso 7. Pois bem, a explicação para toda esta comparação, e nós, na verdade, já vimos, à medida em que estamos lendo e comentando, nós já estamos explicando. A vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel. E os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ou seja, o povo de Israel, o povo de Judá, é o povo que Deus amava, mas que deu as costas para Deus. E Deus enviou Jesus e Israel rejeitou Jesus. E Deus enviou Jesus para todos os povos, porque em Mateus 11, 28, Jesus fala: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu aliviarei vocês. João 14, 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão
por mim. Jesus faz o convite. João 3,16, ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus diz, eu sou a porta. Jesus diz, eu sou a água para aquele que tem sede. Eu sou o pão da vida. Então, Jesus, ele é a providência de Deus para nós. Deus tomou todos os passos necessários. Ele tomou a iniciativa de vir ao nosso encontro. Ele enviou seu próprio Filho. Seu Filho morreu por nós, pagando pelos nossos pecados e nos oferece salvação. E porque é que a vinha que Deus plantou não produz uvas boas? Porque muitos rejeitam a Jesus. Esta é a pergunta de Deus, mas ele já fala aqui o resultado para aqueles que não creram em Jesus, para aqueles que não produziram uvas boas. Condenação e condenação eterna. Verso 7 nós lemos, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele amava. O que Deus esperava? Está aqui no verso 7. Justiça. Nosso assunto, minha justiça. O que Deus espera de você, de mim? Justiça. E vamos falando aqui em termos gerais também. Claro, em relação ao convite de Deus, em relação a tudo que ele fez por nós, em relação ao que ele continua fazendo na vida daqueles que caminham com ele. Justiça de Deus nas nossas vidas e na vida de outras pessoas através de nós. E a justiça de Deus para nós é salvação em Cristo Jesus. Aqueles que rejeitam, ora, depois de Deus ter tomado toda a providência, e Jesus, ele diz em João 15, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Então, nesta outra comparação, Jesus como a videira e nós sendo ramos, tudo que Jesus pede é que você seja um ramo dessa videira. Quem não é ramo está ali fora da videira que é Jesus. Então, está dizendo não ao plano de Deus. Tudo que Deus esperava, verso 7, justiça. Mas houve derramamento de sangue. E o que há no mundo? Tudo que Deus espera depois de toda a providência que ele tomou, justiça. E o que há nos nossos dias? Derramamento de sangue. O que Deus esperava? Retidão, vida reta, correta diante dele. Mas ouviu gritos de aflição. Por causa dos caminhos que o ser humano tomou, o resultado é gritos de aflição. E nós vamos aprendendo mais algumas coisas em relação à justiça aqui também. A justiça que nós adotamos, ela traz consequências. Ela é meritória, ela traz prêmios, mas também traz castigo, traz condenação. Queria falar um pouco sobre esse texto, porque ele me chamou bastante a atenção, e a partir daqui eu vou conduzir agora o nosso assunto para nós terminarmos, porque eu tinha falado que eu estava pensando em falar sobre Jó 40, verso 8. Mas antes de lermos Jó 48, depois desse texto que nós lemos, vamos pensar um pouquinho aí no termo justiça. Só que eu não quero conceituar esse termo. Todos nós temos uma noção do que é justiça, então não quero conceituar o termo justiça. O que nós precisamos que fique bem claro em relação ao nosso conceito individual de justiça, a minha justiça, claro, o tema tem a ver com a justiça de Deus, mas não podemos deixar de pensar na nossa justiça, e o ideal é que nós nos coloquemos nas mãos de Deus para que a justiça dele seja a nossa justiça, porque nós somos falhos. Mas quando nós pensamos em justiça, não pode ficar de fora no nosso conceito de justiça equilíbrio. Não pode ficar fora do nosso conceito de justiça
imparcialidade. Deus, ele tomou todas as providências em relação a todo ser humano. Não pode ficar fora do nosso conceito de justiça e imparcialidade. Não pode ficar fora do nosso conceito de justiça oportunidades iguais. Não pode ficar fora do nosso conceito de justiça conformidade com o que é direito. Justiça tem a ver com o que é direito. E quando alguém não faz o que é direito, justiça em relação a esta pessoa é disciplina, é castigo, é punição, ou não haverá justiça. Por isso, nós vimos aqui no texto lido a segunda providência de Deus. A primeira, providenciar para que tudo fosse feito no sentido de que a vinha produzisse uvas boas, no sentido de que as pessoas, deixando de lado a comparação, as pessoas se voltassem para ele, o Deus perfeito e justo. Mas quando isso não aconteceu, aí então vem a providência no sentido de que justiça seja feita em relação a quem resolveu deixar Deus de lado. Então, no nosso conceito de justiça, é importante que nós lembremos que precisa haver o reconhecimento do mérito de alguém, do mérito das pessoas. E o que eu quero dizer com isso? Reconhecimento do mérito de alguém. Dar a alguém o que ela merece. Seja prêmio, seja punição, seja castigo. Isso é justiça, porque não disciplinar alguém que mereça disciplina, não castigar alguém que mereça castigo, não é justiça. E Deus, na sua justiça, e na justiça de Deus entra um ingrediente chamado amor, na sua justiça, ele dá ao homem a oportunidade, porque o homem é pecador, o homem é falho, o homem não anda nos caminhos de Deus. Ele dá a oportunidade ao homem de se arrepender, e aí, ao invés de Deus punir, ele vai perdoar. Ao invés de castigar eternamente, ele vai nos considerar justos. Mas a justiça precisa ser feita, então seu filho assume o nosso castigo. Essa é a justiça de Deus. Minha justiça relacionada a Deus tem a ver com todas essas providências, mas quem não aceita que Jesus pague o preço por si, esta própria pessoa vai pagar o preço e vai estar eternamente afastada de Deus. Esta é a justiça de Deus, que inclusive vem em nosso favor, dando-nos oportunidade para que estejamos eternamente com Ele. Isso é evangelho, nós sabemos. No nosso conceito de justiça, portanto, além de equilíbrio, imparcialidade, oportunidades iguais, conformidade com o que é direito, há também o conceito de reconhecimento meritório, tanto no sentido de prêmio como castigo, ou seja, nós devemos receber, de acordo com a justiça de Deus, o que merecemos. Em Jesus, nós somos absolvidos. Fora de Jesus, condenação. Então, quando nós somos absolvidos, quando Deus nos considera inocentes, o mérito não é nosso, é de Jesus. Mas quando ele considera alguém culpado, é porque a pessoa rejeitou a Jesus. Mas vamos falar um pouquinho agora de justiça no nosso dia a dia, nosso conceito de justiça. Nós andando com Deus, a justiça de Deus, nosso conceito de justiça e nosso comportamento. Cada um de nós tem sua ideia acerca disso, acerca de justiça, mas nos nossos conceitos, aquilo que foi falado é padrão. No entanto, em virtude daquilo que nós vivemos,
às vezes nós distorcemos um pouco o que é justiça. Uma pessoa que tem uma vida comum, tem a sua casa, tem o seu emprego, independentemente de todas as circunstâncias que o levaram a essa situação, ela pode ter um conceito diferente de justiça de alguém, por exemplo, que viva nas ruas. Se você perguntar a um sem-teto o que é justiça, ele pode derramar uma série de reclamações, muitas delas com razão, mas porque ele vai estar avaliando a circunstância em que ele vive e comparando esta situação com a situação de outras pessoas. Claro, por sermos humanos, por sermos falhos, a nossa justiça leva a muitos desequilíbrios, leva, na verdade, a muitas injustiças. Mas o que nós estamos fazendo para que a justiça de Deus seja a cada dia mais participante nas nossas vidas, seja mais, na verdade, a influência que nós tragamos para o mundo. Bem, falando de justiça, eu lembro de Jó. Na EBD, nossos professores estudaram Jó. Aliás, eles lecionaram Jó e nós estudamos com eles. E Jó 1, verso 1. Agora enganei o Deck, né? Colocou lá Jó 40, verso 8. Mas nós vamos chegar lá em Jó 48. Mas Jó 1, verso 1, nós lemos que na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Jó era um homem justo, bem no conceito que todos temos acerca de uma pessoa justa. Jó, inclusive, se destacava, e no conceito de Deus. Jó era o homem mais íntegro da terra. Nós lemos isto em Jó capítulo 1, verso 8, e Jó capítulo 2, verso 3, só para dar uma informação. Só que, de repente, o que acontece com Jó, porque nós falamos aqui, agora há pouco, que justiça também é questão de mérito, também é questão de prêmio e também é questão de castigo. Por exemplo, um jovem que estude bastante e se aplique num vestibular, que deixe inclusive a diversão de lado, que renuncie muitas horas de seus momentos de lazer para se preparar para um vestibular e que passe neste vestibular, aquilo é justo em relação a ele. Agora imaginem um jovem relaxado, preguiçoso. Como é feita justiça na vida dele se ele for para um vestibular sem passar e de repente ainda ora a Deus, Senhor, me ajuda. Justiça na vida dele? Que não passe. E não adianta vir falando, é difícil, tinha muitos concorrentes. O que você fez em relação a isso? Então, claro, justiça leva em consideração, sim, mérito, prêmio, mas também consequências negativas. Só que no caso de Jó, acontece algo que Jó não esperava, que seus amigos não esperavam, que você e eu não esperaríamos se não conhecêssemos o livro de Jó e já não soubéssemos o que tinha acontecido ou o que estava acontecendo por trás na vida de Jó. Mas dentro das circunstâncias, o que acontece? Jó em desespero, Jó em sofrimento, Jó, que quando conseguia dormir, tinha pesadelos, porque nem dormir ele conseguia, mas quando dormia, todo febril, cheio de dor e atacado por seus amigos, né? Emocionalmente também fragilizado, a esposa mandando ele
amaldiçoar Deus e morrer. Jó, vivendo todas estas circunstâncias e olhando para a sua vida e sabendo que ele não tinha cometido de forma específica nenhum pecado para sofrer esta punição, que era o que ele estava entendendo, e também seus amigos. Então, Jó, capítulo 19, verso 7, o que ele diz? Se grito é injustiça, ou violência, porque no hebraico o sentido literal lá é violência, mas como resultado de uma injustiça. Então, Jó diz: se grito é injustiça, não obtenho resposta. Clamo por socorro, todavia não há justiça. O que o íntegro Jó, o homem mais justo que havia na terra na sua época, está dizendo: não há justiça. Jó falou isto e Jó estava errado, porque quando ele fala não há justiça, ele está falando que Deus é injusto, mas ele experimentava o que ali? O silêncio de Deus, as circunstâncias que nós não conhecemos, mas o Deus que está no controle de todas as coisas. Ele nos ensina, através da experiência de Jó, que mesmo nós, não entendendo as circunstâncias pelas quais estamos passando, e olha que nós merecemos sim punição, nós merecemos sim castigo. Na verdade, é só o que nós merecemos, mas Deus é misericordioso para conosco, Deus é gracioso para conosco, Deus é amoroso para conosco e não nos dá o que nós merecemos. Nós aprendemos com Jó que não necessariamente as circunstâncias elas trazem a realidade das coisas. Mas Jó, desesperado, concluiu: não há justiça. Jó não blasfemou contra Deus, Jó não se revoltou no sentido de não querer saber mais de Deus. Ele era servo fiel, mas no seu entendimento, e era o entendimento da época, alguém era punido quando pecava, e ele olhava para si e não via pecado. Então ele pensa: não há justiça. Jó, e nós hoje sabemos, porque lemos o livro, qual é a resposta de tudo isso, mas ali na situação de Jó, nós entendemos que ele poderia ter raciocinado assim: deveria haver algo que Jó não via, mesmo sendo um homem justo. Alguma coisa não batia, uma vez que Deus é perfeito. Mas no seu desespero, Jó não conseguiu ver isso. Seu sofrimento o impediu de perceber isso, e nós aprendemos que muitas vezes o sofrimento nos cega, as circunstâncias, inclusive, nos cegam, mas a justiça de Deus permanece. Deus não muda. Assim é a justiça de Deus. Ele está no controle de todas as coisas, tomou todas as providências para que justiça seja feita em relação a nossas vidas. Você já reclamou de Deus? Já falou que ele não deveria ter feito alguma coisa de tal jeito? Se fosse você, você teria feito diferente? Aí nós entramos em Jó 40, verso 8, que o Deck já colocou aí para vocês lerem. Lá no final do livro de Jó, Deus fala para ele, depois de ter feito uma série de perguntas, apenas para que Jó percebesse que Deus está acima, que os caminhos de Deus são superiores, que o pensamento de Deus, a sabedoria de Deus, a perfeição de Deus, o poder de Deus é incomparável. Deus faz uma série de perguntas a Jó, e chega neste capítulo 40, verso 8, Deus pergunta para Jó: Jó, você vai pôr em dúvida a minha justiça? Vai condenar-me para justificar-se? Que Jó falava:
Ah, se eu pudesse estar frente a frente com Deus para falar para ele, Senhor, o que é que está acontecendo? Ele ia me dar razão. Jó pensa dessa forma. Quem pensaria diferente? Então, Deus fala algo para a sua e para seu e para meu aprendizado. Que nós podemos entender aqui, então, de Jó 40, verso 8. Você vai pôr em dúvida a minha justiça? Agora, vamos correr um pouquinho para terminar, né? Exemplo bíblico, Eva. Você vai pôr em dúvida a minha justiça? Eva pôs em dúvida a justiça de Deus quando Satanás disse que Deus estava escondendo algo dela. Eva pensou, será? Eva desconfiou. Eva pôs em dúvida a justiça de Deus. Será que Deus está sendo injusto? Pôr em dúvida, não crer, não confiar. Quando você põe em dúvida a justiça de Deus, você não está demonstrando fé. Pelo contrário, você está sendo incrédulo, não está confiando. Vamos em frente. Então, o que Deus fala, pergunta a Jó, é algo que Eva tinha feito lá no princípio. E Deus toma todas as providências para que aquilo não se repita em relação à sua vida e à minha. Jesus é essa providência. Você vai pôr em dúvida a minha justiça? Segunda parte. Vai condenar-me para justificar-se? Você vai condenar-me para justificar-se? Deus pergunta a Jó. Sabe quem condenou Deus para justificar-se? Adão. Mulheres, não reclamem. Adão. Em que momento Adão condenou Deus para se justificar do erro que ele cometeu, de sua desobediência? Eva, ela fez isso lá em Gênesis 3, versos 4 e 5, quando Satanás fala a ela as coisas que a fez duvidar de Deus. E Adão, Gênesis 3, verso 12. De que forma Adão condena Deus para se justificar? Ele diz, foi a mulher que me deste por companheira. Antes mesmo de culpar Eva, Adão está culpando Deus. Então Deus fala para Jó, quem me condenou para justificar foi Adão. Ou Deus fala isso para você e para mim quando nós questionamos a justiça de Deus. Ao olhar esse mundo cheio de injustiça, e isso não é culpa de Deus, ele providenciou tudo para que a vinha produzisse uvas boas. A culpa não é de Deus, das injustiças que acontecem, e inclusive dos perigos que nós mesmos passamos, e dos problemas que temos muitas vezes, quando não são problemas criados por nós. Não culpe Deus. Na justiça de Adão, ele condena Deus. E você, no seu entendimento de justiça, você também condena Deus? Eu acho que Deus não devia ter feito dessa forma. Ele devia ter plantado no coração de todo mundo a fé para crer em Jesus e pronto, ninguém iria para o inferno. Deus devia ter feito todo mundo um robozinho. Você questiona a justiça de Deus, você está condenando Deus para se justificar de repente. Eu não concordo com isso, eu não concordo com Deus. Lá no início ainda, Caim apresenta uma oferta a Deus, Abel apresenta uma oferta a Deus também. Caim faz isso de forma relaxada, Caim faz isto pro forma, de forma legalista. Caim não está adorando a Deus, nós sabemos
disso não apenas no próprio texto ali, quando Deus responde a Caim, mas também em outros textos bíblicos. E Abel ofereceu o seu melhor, Abel caprichou, Deus rejeitou a oferta de Caim, ficou com a oferta de Abel, Deus fez justiça, a justiça de Deus é perfeita, Deus conhece o coração, Deus conhece as intenções, não dê justificativas para Caim. Deus não foi imparcial. Deus deu condições iguais aos dois, mas eles responderam de forma diferente. Gênesis 4, versos 6 a 8. Nem estou dando tempo para o deck agora, hein? O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo. Mas você deve dominá-lo. Porque Deus fala para você e para mim, está reclamando do quê? Está furioso por quê? Está nervoso por quê? Não está ouvindo eu responder e está desesperado por quê? Cadê a fé e o amor que nós falamos no domingo passado? O pecado está à porta, cabe a você. Cabe a você, cabe a mim dominá-lo. O verso 8, sabe o que acontece? Sabe o que Caim faz? Deus acabou de falar com Caim, Deus acabou de advertir Caim. Sabe o que Caim faz? Dá as costas para Deus. Nós lemos o verso 8. Disse, porém, Caim, é o verso seguinte, disse, porém, Caim a seu irmão, Abel, vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Como é que pode ser feita justiça em relação a Caim? De que justiça ele é meritório? Deus falou para Caim, cuidado com a sua justiça, cuidado com a forma como você vê a justiça. Como você vê a justiça? Como é a minha justiça? Que tal ficar com a justiça de Deus? Como se Deus tivesse falado para Caim, Caim, adote a minha justiça. Caim virou as costas para Deus. Dois exemplos bem claros que nós temos aqui, ainda bíblicos, para falar sobre isso, e assim nós vamos encerrar. Eu vou comentar bem rapidamente para nós não extrapolarmos o nosso tempo. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós não nos arrependemos. Ao invés de nos arrepender, nós nos apegamos à nossa própria justiça. E sabe o que nós fazemos ao invés de nos arrependermos sinceramente? Nós damos justificativas e desculpas. São duas coisas diferentes, mas bem parecidas. Justificativas e desculpas. Justificativas, nós explicamos por que fizemos aquilo e muitas vezes teimosos ainda achamos que estamos certos. E desculpas é quando nós explicamos o porquê que nós fizemos aquilo. Tá bom, eu errei, mas eu errei por causa disso, ou seja, você não assume a sua culpa, você não assume a responsabilidade das suas atitudes, você joga a culpa em outra pessoa. Sabe quando alguém trata uma outra pessoa mal, por exemplo, fala alguma coisa indevida, aí depois aquilo pesa na consciência, ela vai e fala a outra pessoa, olha, me desculpa, eu fiquei nervoso ou nervosa, mas também foi porque você falou isso e aquilo. Não se arrependeu, nem está pedindo desculpa, está falando que a culpa dela ter pecado é da outra pessoa. Justificativas e desculpas. As justificativas, elas afirmam que uma ação foi válida e correta. Saul fez isso. Está lá no capítulo 15 de 1 Samuel. Samuel, da parte de Deus, tinha dado uma instrução a Saul, porque na justiça de Deus, os amalequitas precisavam ser punidos. Nem vou discutir isto, porque já falamos um pouco sobre
a justiça perfeita de Deus. Eles precisavam, era o juízo de Deus para os amalequitas. Eles precisavam ser destruídos. Nenhum animal, inclusive, deveria sobrar. E Saul poupou os animais, e inclusive o rei dos amalequitas. Então nós lemos lá em 1 Samuel 15, verso 13. Quando Samuel o encontrou, quando Samuel encontrou Saul, Saul disse: o Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Olha, mentira. Verso 14. Samuel, porém, perguntou: então que balido de ovelhas é esse que ouço com meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul, verso 15. Os soldados os trouxeram dos amalequitas. Olha, já está culpando os soldados. Ele era o rei, ele era o general dos soldados. O principal general, né? O rei. Eles pouparam o melhor e agora começa a justificar a atitude errada dos soldados que, se não sabiam da ordem dada a Saul, a culpa é do próprio Saul. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor e agora ainda põem a culpa em Deus. Não, eles fizeram isso para oferecer o melhor a Deus. Olha, desobediência. Mas está justificando, não está arrependido. Sabe o que Deus fala para Samuel? Saul não serve para ser rei. Não serve para ser rei do meu povo. Está reprovado. E aí, para terminar, Saul fala: eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o seu Deus, Deus de Samuel, mas destruímos totalmente o restante. Meia obediência não é obediência, assim como meio perdão não é perdão. O outro exemplo, esse foi o exemplo de justificativa. O outro exemplo, exemplo de desculpa, é o próprio Saul que dá também. Nós queremos pegar esse outro exemplo de Saul. E está no capítulo 13 de 1 Samuel. Samuel, quando o ungiu, deu uma série de instruções a Saul e falou para ele: vá para Gilgal, me espere lá, em 7 dias eu te encontro lá. E aí o tempo passa, Saul vai enfrentar os filisteus vêm com um exército muito forte, Saul fica desesperado, seus soldados começam a ficar com medo, este é o contexto. Samuel vai ao encontro de Saul. Então, o que nós lemos lá em 1 Samuel 13, a partir do verso 9. E ele ordenou, Saul ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão, porque Samuel tinha falado para Saul que ele iria encontrá-lo para que eles oferecessem holocausto ao Senhor, culto ao Senhor. Olha, é o reinado de Saul que está sendo dedicado, ele deveria andar com o Senhor. Então, Saul ordenou: tragam-me o holocausto e o sacrifício de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto, ele era rei, ele não era sacerdote, ele não era profeta de Deus, não era autorizado a fazer isso. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou. E Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinha chegado no prazo estabelecido, está culpando Samuel. Samuel não chegou em 7 dias, como tinha falado. Então, essa é a desculpa para Saul desobedecer. Está dando desculpa. Culpando Samuel. E que não tinha chegado no prazo estabelecido. E que os filisteus estavam reunidos em Miquimás. Olha quanta desculpa. Pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal e eu não busquei o Senhor. Está pondo a culpa em Deus também. Não busquei o Senhor, ele pode me dar a derrota. Então Saul está culpando todo mundo, não está reconhecendo o seu erro. Por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Sabe o que Saul está falando? Eu me senti obrigado a desobedecer.
desobedecer uma ordem de Deus. Desculpa, nada de arrependimento. Deus pergunta a você e a mim, você vai pôr em dúvida a minha justiça? Temos feito isso? Ou temos colocado, na verdade, a nossa justiça em xeque, comparando-a com a justiça de Deus, e ficado com a justiça de Deus? Qual tem sido o nosso procedimento? Você vai me condenar para se justificar? Nós estamos colocando a culpa em Deus, condenando Deus para dar alguma desculpa ou para nos justificar de atitudes que tenhamos tomado e que desagradam a Deus. Temos o grande exemplo de Davi, que quando era perseguido pelo próprio Saul, ele 2 vezes teve a oportunidade de tirar a vida de Saul. Ele falou, certa vez ele falou ali para o seu general, não, Saul, se ele vai morrer, que seja pela mão de Deus, que seja na guerra, que Deus comande isso. Não vou ser eu que vou fazer isto. Olha a diferença. E lá no Salmo 7, verso 17, nós lemos Davi dizendo: darei graças ao Senhor por sua justiça. Ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores. E ele nos ensina a dar graças ao Senhor, a agradecer ao Senhor por sua justiça, a adorá-lo, a cantar louvores a ele por sua justiça, que é perfeita. Deus está no controle, no comando de todas as coisas. Ele sabe todas as coisas, nós não. Nós lemos no verso 7 de Isaías 5, o texto da vinha, e depois de todas as providências de Deus em relação, lá no início, Adão e Eva, com todo aquele jardim, em relação ao povo de Israel, tudo que Deus fez por eles, a libertação, as promessas acerca do Messias Jesus, em relação a nós, a providência do próprio Jesus. Sabe o que Deus está falando a todos nós no verso 7 de Isaías 5? Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas houve gritos de aflição. Não houve fé, não houve arrependimento, não houve entrega de vida a Deus. Aquele que põe em dúvida a justiça de Deus está desconfiando de Deus. Nós desconfiamos de Deus, nós não damos crédito a Deus, nós criticamos Deus. Essa não é a melhor forma de fazer, eu faria diferente. Eu errei, mas eu fiz isso porque você, quando nós estamos nos desculpando em relação a alguém, é assim que nós agimos? Sabe o que nós estamos dizendo? Eu peço desculpas, mas a culpa é sua. Então eu não estou arrependido. Estou culpando outra pessoa. Não estou me responsabilizando pelas minhas próprias atitudes. Isso não é arrependimento. Não estamos assumindo a própria responsabilidade. Isso não agrada a Deus. Aprendemos com todos esses exemplos bíblicos, mas olha, Davi nos ensina e Jó também nos ensina. Se ele falou algo naquela situação de desespero, quando Deus veio e questionou Jó, falando: você, Jó, vai pôr em dúvida a minha justiça? Você vai condenar-me para justificar-se? Sabe o que Jó respondeu? E essa deve ser a nossa atitude. Esse deve ser o nosso procedimento. E nós aprendemos com Jó. Ele diz lá em Jó 42, verso 6: menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Nenhum argumento. Nenhum mas.
nenhum porém. Mas há pessoas que, ouvindo isso, ainda vão dizer que menosprezo a mim mesmo nunca. Estas vão receber a punição de Deus, o Deus criador e sustentador de todas as coisas. Nós devemos ficar com a resposta de Jó e nos humilhar perante o grande e soberano Deus, que é Deus de amor, que é Deus que quer a nossa salvação, é Deus que quer estar conosco na eternidade, é Deus que providenciou tudo para que nós fôssemos uvas boas, para que produzíssemos frutos bons. E aqueles que não enxergam isto estão dando um passo para a própria perdição. Que fiquemos com a resposta de Jó: menosprezo a mim mesmo, me arrependo no pó e na cinza. Que olhemos para a nossa vida, para as nossas circunstâncias, que nos arrependamos verdadeiramente. Que verdadeiramente peçamos perdão às pessoas, independentemente se ela provocou ou não o nosso erro. Isto é entre ela e Deus. Nossa parte é nos resolver com Deus e com ela, mesmo porque nós oramos a Deus: perdoa as nossas ofensas, perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos erros, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a cada um. Vamos nos consertar naquilo que precisamos ser consertados e nos guiar, nos dirigir pela justiça de Deus, que é perfeita.